E por fim, a gente vai ver uma outra forma de fazer comunicação entre processos através do uso de pipes, da chamada de sistemas de pipe. Então, o pipe ele permite a gente criar um canal unidirecional para fazer comunicação de pelo menos entre dois processos. Então, como é que é o uso do pipe? Então, o pipe a gente precisa passar dois descritores de arquivos, esses FDs. E aí, o primeiro descritor ele sempre vai ser utilizado para leitura, enquanto o segundo sempre vai ser utilizado para escrita. E aí, como é que funciona o uso dele? A gente pode considerar que um pipe é como se fosse um cano, né? Onde um processo ele só pode falar de uma extremidade e o outro processo só pode falar da outra extremidade. Então, por exemplo, se a gente considerar que essa extremidade é sempre de leitura, a gente só pode ter um processo fazendo a leitura e um outro processo fazendo a escrita. Então, no momento que a gente inicializar o pipe, a gente vai ter que especificar qual processo vai poder ler e qual processo vai poder escrever. Então, se a gente considerar que o pai ele sempre vai escrever em uma extremidade, ele precisa fechar a outra extremidade. Então, se ele vai escrever, ele precisa fechar a extremidade de leitura. E aí o filho, ele vai, nesse nosso exemplo, ele vai fazer somente a leitura. Então o filho, como ele só vai fazer a leitura, ele precisa fechar a extremidade de escrita. E aí vai fazer a comunicação utilizando chamadas de sistemas de write e read nesse pipe. E aí o pipe ele pode funcionar como se fosse arquivos, passando os file descriptors. Então aqui a gente vai ter um FD, onde o 0 vai representar o arquivo de leitura e o 1 vai representar o arquivo de escrita. Então vamos ver como é que funcionaria a comunicação usando pipe.